Hoje nós vamos falar de diferenças dentro das ciências sociais. Hoje vocês irão entender que na sociologia, diferença e desigualdade não são as mesmas coisas. Existe uma diferença entre ambos os termos. Vamos iniciar essa aula entendendo que desigualdade e diferença não é o mesmo sentido, enquanto discentes em sociologia. Vamos entender que diferenças é algo normal, é algo comum. Diferenças vai existir na espécie humana. Afinal, nós temos diferenças nos aspectos biológicos, naturais, nos aspectos sociais, culturais e assim por diante. Quer um exemplo? Uma pessoa vai ser negra, a outra vai ser branca, uma pessoa vai ser baixa, a outra vai ser alta, uma pessoa vai ser um nordestino, a outra pessoa vai ser um sulista, uma pessoa vai ser um bandista, a outra vai ser católica, um vai ser espírita, outro vai ser ateu e assim por diante. Nós entendemos que isso são diferenças e isso é até positivo. Afinal, é importante a diversidade dentro da sociedade. Ou não? Será que a diferença é algo ruim ou negativo? E aí? Então entendemos que diferenças é algo comum que vai acontecer na nossa sociedade. Agora, desigualdade é algo que nós não podemos aceitar enquanto seres civilizados. Por que, professor Doroteu? Porque a desigualdade é quando nós usamos as diferenças para delimitar, para limitar, para marginalizar, criar preconceitos pelas diferenças. Então nós usaremos as diferenças como fator delimitador ou marginalizador, tá bom? Então, enquanto nós falamos de desigualdade, nós estamos dizendo que a desigualdade é aquilo que vai ser usado para marginalizar pessoas. Então, não é algo positivo. Quer um exemplo? Todo mundo aqui é presente na figura masculina. São homens. E temos uma mulher. Ela é diferente, não é? Então, o que nós vamos fazer? Porque ela é mulher, ela não vai ter as mesmas oportunidades. Ela não será tratada como nós somos tratados. Entenderam? Entenderam como uma diferença ela é usada para marginalizar e delimitar o espaço da outra pessoa? É isso que nós entendemos dentro da sociologia, dentro das ciências sociais. Então, diferenças e desigualdade não é a mesma coisa, ainda que sejam sinônimos, ainda que pareçam ser o mesmo e ter o mesmo sentido, mas não são. Tudo bem? Está claro isso para vocês? Se está claro, então vocês já entenderam a questão. Qual é a distinção entre diferença e desigualdade? Acabamos de responder esse ponto da aula de hoje. Agora, nós vamos entender o que a socióloga Melissa Matos, ela entende dentro da sociedade. Vocês viram que a sociedade é composta por diferenças biológicas, naturais, culturais e sociais. E essas diferenças vai meio que separando a sociedade numa espécie de pirâmide. Todo mundo, quando fala em sociedade, lembra da pirâmide, porque, na verdade, a sociedade é uma espécie de pirâmide mesmo, onde há uma divisão de acordo com as diferenças. E na perspectiva da socióloga Melissa Matos, nós temos a pirâmide em que ela pode ser uma geradora de desigualdades, porque ainda que tenhamos as diferenças presentes na sociedade, nós podemos ter o gerador de desigualdade. O ser humano, ele é um ser preconceituoso por natureza. O ser humano gosta de limitar
limitar outros, o ser humano é territorialista e ele tende a gerar desigualdade. Isso é muito comum, isso é corriqueiro. O ser humano ele vai gerar desigualdade. E é por isso que o estudante de sociologia tem que ter esse olhar crítico para analisar. Falando em analisar, nós entendemos que o discente em sociologia, ele precisa saber ler gráfico, ele precisa saber ter a noção de dados econômicos, legislativos e assim por diante. É de acordo com os dados que nós temos que a gente consegue fazer a leitura do ambiente social. De acordo com a renda da pessoa per capita, o sociólogo consegue decifrar, consegue analisar o ambiente social daquele indivíduo. Então essa é a nossa função, saber ler as coisas e entender e analisar o social. Nós temos aqui na lousa um gráfico onde fala com o seguinte título: Anos de Estudo 2.0. Nós temos a idade do público-alvo, que é de 18 a 29 anos, e nós temos aqui a questão da renda. O que é renda? O que é renda? E aí, comente aqui nos comentários, o que é renda? Bom, renda é aquilo que entra dentro da casa de uma pessoa, de uma família, em aspecto de dinheiro, de capital. É aquilo que é de sobrevivência dentro do sistema capitalista. Aquilo que entra de dinheiro na casa das pessoas. Isso nós chamamos de renda, mensalmente, não é? O famoso salário. Nós temos aqui uma numeração de 100% a 10%. O que nós entendemos? Faça a leitura desse gráfico e me explique o que esse gráfico está nos dizendo. E aí, você consegue explicar só de olhar? Vamos então para a nossa justificativa e para a nossa explicação. Esse gráfico, ele está falando do ano, do tempo de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos. E entendemos o quê? Que quanto maior é a renda, maior será o tempo de estudos. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais dinheiro a pessoa recebe, mais tempo ela consegue estudar. Isso é lógico dentro da realidade brasileira. E quanto menor é a renda, em cerca de 25% aqui no gráfico, nós temos uma diminuição de 3 anos e pouco em anos. Isso mostra o quê? Que quanto maior é o poder aquisitivo de um indivíduo dentro da sociedade, maior será o tempo que ele conseguirá desenvolver a sua rotina para as questões intelectuais, para as questões cognitivas e de conhecimento e de formação. E isso pode gerar o quê? Desigualdade futuramente. Afinal, nós temos então uma discrepância de renda e de tempo de estudos. A formação será diferente. Isso vai resultar no quê? Em que isso vai resultar? Faça a sua análise, estudante de sociologia. Bom, dito isso tudo, para finalizar a aula de hoje, nós temos o pensamento do sociólogo Boaventura de Souza, que eu vou ler na íntegra para que vocês possam prestar atenção e fazer a reflexão juntamente com o professor Doroteu. Olha que legal. O que diz o pensamento e análise do sociólogo Boaventura de Souza? Vamos lá? Diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Olha que legal, galera. Olha que legal. Para que vocês entendam o que eu estou falando, eu peço que vocês se arremetam ao artigo 5 da CF. O que fala o artigo 5 da CF? E aí? O que diz o artigo 5 da CF que vai ser
Fácil vai ser um fator, vai ser uma condicionante para o entendimento da frase de Boaventura de Souza. E aí? Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. O que quer dizer o termo inferioriza? Entra na questão da desigualdade. Podemos entender que quando Boaventura de Souza fala inferioriza, ele está dizendo que é gerar desigualdade. O artigo 5 da Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção. O que eu quero que vocês compreendam na aula de hoje, que quando Boaventura fala na sua análise social, é que ainda que sejamos diferentes, porque um é negro, porque uma é mulher, porque um é homossexual, porque um é heterossexual, porque um é transexual, porque um é nordestino, porque um é católico, ainda que sejamos diferentes dentro da sociedade, jamais poderemos aceitar que isso seja um fator que gere a inferiorização, a desigualdade. Porque, como diz o artigo 5 da Constituição Federal e a análise de Boaventura, todos somos iguais, né? Então, nós não podemos aceitar nenhum tipo de marginalização ou de desigualdade. Espero que você tenha entendido que diferença não é a mesma coisa que desigualdade. Temos uma distinção. Se você não entendeu, volte, retorne à aula para que você pegue do início a explicação do professor Doroteu. Bom, para finalizar, nós temos 3 exercícios. O primeiro, qual é a distinção entre diferença e desigualdade? Já explicamos. Explique o gráfico, já explicamos. Explique a frase, também já explicamos. Olha que legal. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, comente, tá? Compartilhe o conhecimento. Aqui é o professor Doroteu. Muito obrigado e um forte abraço. Terminamos? Vamos ver?